Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. Para mais uma oportunidade de reflexão em torno dos ensinamentos do Mestre. Dando continuidade ao capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo. E nós temos dois textos no Evangelho referente a esse tema. Um texto foi escrito pelo Espírito de Emmanuel na cidade de Paris, no ano de 1861. E o segundo texto, pelo Espírito que assina como Pascal, na cidade de Sens, no ano de 1862. Vamos dar início com as observações do Espírito de Emmanuel a respeito do egoísmo. E ele começa assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. E na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual é o maior obstáculo ao progresso. E a resposta é a seguinte: o orgulho e o egoísmo. Por isso, Emmanuel é incisivo quando diz que o egoísmo deve desaparecer, por ser um obstáculo ao progresso da humanidade, pois sendo ele a ação de pensar somente em si e o amor exagerado aos próprios interesses, o egoísmo é contrário aos ensinamentos do Cristo, que nos ensina que devemos amar ao próximo como a si mesmo, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Percebem então que o egoísmo está na contramão dos ensinamentos do Mestre? Por isso torna-se obstáculo ao progresso da humanidade. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Aqui Emmanuel refere-se à Terra, que o Espiritismo, que está ao Espiritismo a tarefa de elevar a Terra à hierarquia dos mundos. Assim como nós, os planetas também evoluem. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Iludidos que somos, muitas vezes pensamos que o obstáculo está naquelas pessoas que julgamos difíceis de conviver.
quando o maior obstáculo a ser vencido somos nós mesmos. Até mesmo porque aquelas pessoas que acreditamos que são difíceis, os amigos espirituais nos ensinam que são uma dádiva do Criador para a nossa evolução. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Emmanuel nos diz que o egoísmo é filho do orgulho. É a fonte de todas as misérias terrenas. A negação da caridade e constitui-se obstáculo à felicidade do homem. O indivíduo egoísta atrasa a si mesmo, cavuca com as próprias mãos a própria infelicidade, perde oportunidade da alegria de comungar no altar da benevolência, no trabalho de amparo ao próximo. O espírito de Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz o seguinte: se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano, por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril. E para isso é preciso que primeiro os expulseis dos vossos corações. Vamos então agora às considerações do Espírito Pascal acerca do tema. E ele dá início dizendo o seguinte: se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria bem mais praticada. Mas
para isso seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações. A que couraça ele se refere? A do egoísmo, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Aqui ele fala da empatia, o colocar-se no lugar do outro, né? Vamos pensar nessas noites frias que já estão acontecendo e naquelas que ainda virão. Quando o meu ego ele está egoísta, eu vou pensar apenas em me aquecer. E não vou nem pensar naquele irmão que necessita de um cobertor. É dessa forma que age o indivíduo que ainda encontra-se envolvido pelo egoísmo. Se o meu estômago está cheio, ok. Eu não penso, o egoísta ele não pensa no irmão que necessita de um alimento. É sobre isso que Emmanuel e Pascal nos chamam a atenção. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse. Fosse quem fosse, socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? É uma pergunta, né, que o Espírito Pascal faz a todos nós. Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos disso. Eu li uma frase que diz assim, e acredito que caiba muito bem nas nossas reflexões desta noite. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena e o bem ampara. Pensemos nisso. Começai vós mesmos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém e deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família são respeitados. Graças a Deus. Vamos então
as vibrações desta noite. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre e amorosamente vamos vibrando luz, paz, saúde ao planeta Terra e toda a natureza existente nele. Vibremos também por todos os nossos irmãos que passam pela prova da enfermidade física, rogando fé a todos eles. Vibremos também pelos enfermos da alma. Vibremos união e reajuste familiar, que o perdão, a compreensão, o diálogo não falte nos lares. Vibremos, meus irmãos, por todos os trabalhadores e por aqueles nossos irmãos que encontram-se desempregados, desejando que as portas do emprego abram-se a cada um deles para que eles possam levar para os seus lares o alimento com dignidade. Vibremos por todos os nossos irmãos que passam pela prova de viverem pelas ruas. Vibremos pelas nossas crianças, pelos jovens de todo o planeta, desejando que eles trilhem o caminho do Evangelho de Jesus. Vibremos pelos nossos idosos. Vibremos por todos os governantes do planeta Terra. Que eles governem com amor, que eles governem pensando no bem dos governados, que eles governem com respeito, com equilíbrio e sabedoria. Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Também vibremos por seus familiares, que a fé e a certeza de que a vida continua fortaleça os vossos corações para enfrentarem a saudade que fica. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando ao planeta Terra em missão ou para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos e pelos nossos desafetos. Vibremos pelo nosso lar e com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim
enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e vibremos resignação e compreensão para aceitarmos o que não pode ser modificado. Com os nossos pensamentos ainda firmes no Mestre Jesus, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou e vamos dedicar as vibrações dessa oração a todos aqueles nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. Que as vibrações dessa oração restaure a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, a toda a espiritualidade amiga que nos conduz através das intuições para o caminho que nos levará o mais próximo do nosso Criador. E que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, se Deus e Jesus assim nos permitir. Graças a Deus.